gente vai falar de hierarquia, por exemplo, que é um nome que às vezes parece um palavrão, né? É meio perigoso falar hierarquia, a galera fica, não, a gente tem hierarquia, bastante hierarquia dentro da indústria do cinema, a gente já vai falar sobre isso, e o que tem a ver com essa organização. E a hierarquia aqui, a gente vai voltar a falar no curso, vocês estando lá, espero que vocês estejam, já vi que aqui só tem cascudão no melhor sentido, né? Apesar de só ter cueca aqui, mas tudo bem. No outro curso a gente tinha as meninas também, são muito bem-vindas, e elas estão, cara, mandando bem, viu? Muito bem. Então, assim, os cascudos mesmo, porque é legal a gente fazer essa interação. A organização, que é uma das coisas primordiais para quem quer ser assistente de câmera. Isso aí, cara, assim, você não tem organização, aprenda a ter em 2 semanas, em 2 dias. O Renato eu não deixei se apresentar, porque o Renato já virou meio de casa, já é farofa, arroz de casa. Mas o Renato também é fotógrafo de estilo, também é fotógrafo de estúdio. Então, assim, está todo mundo meio com um background assim, muito parecido. Ele já é um parceirão nosso lá na ABC, já nos acompanha em várias produções, em vários cursos. Então, enfim, bem-vindo também, Renatão, sempre, né? Mas aí, seguindo, que eu estava falando, tanto da porta de entrada, que é a assistência de câmera desde o tempo da película, era a porta de entrada, porque ninguém começava assim, eu quero ser câmera, eu quero ser fotógrafo de cinema, e aí pegava uma câmera e partia. Isso não existia, até por conta das condições que o Ronaldo deve ter conhecido um pouquinho mais, pegou o Zelito, que é um cara de uma produção mais antiga, que mexeu bastante mais com película e tudo isso. Então, assim, e como o próprio César, que sempre conta para a gente, você começava carregando mala. Isso sem demérito nenhum, que era a maneira de fazer o aprendizado. Como eu, por exemplo, na minha geração também, quando eu comecei lá na fotografia, eu fui assistente de estúdio em publicidade, em várias outras coisas, até depois ir para a imprensa, mas eu também, a gente pintava fundo, carregava mala, e era assim que a gente aprendia. Depois tinha o nosso estúdio, ia fotografar e estava todo mundo feliz, não tinha mimimi nenhum. É o que eu estava falando. Hoje a tecnologia nos permite, como o Thiago tem lá a Blackmagic dele, eu acho que a gente aqui, a grande maioria tem a sua câmera, e são todas câmeras que hoje podem produzir um material, vamos dizer assim, para lá de apresentável, né? Um material que a gente pode colocar num streaming, a gente pode colocar, inclusive, numa televisão mesmo, num broadcast, e isso permite que a gente se diga e se auto-intitule com uma outra tranquilidade, assim, eu fiz uma fotografia tal, do tal produto, não tem problema nenhum, é isso aí. Mas também passear por isso e voltar um pouquinho a algumas casas para a gente conhecer, que dentro dessa hierarquia que eu estava falando, é lógico que, e como existem compartimentos e departamentos dentro do cinema, a assistência de câmera ela está ali dentro do guarda-chuva da fotografia, da direção de fotografia, né, embaixo do diretor de fotografia, na câmera, porque é dentro vamos dizer assim, aqui, muito por alto, também a gente discute isso bastante e mostra como é lá no curso. Então, você tem o guarda-chuva da direção de fotografia, você tem a iluminação, a câmera, e agora a gente pensa muito nisso a pós-produção, já tudo que o cara vai tratar de lute, o tratamento da imagem, a colorização, até o DIT, que é uma das coisas, ou o TID, que a gente também vai comentar sobre ele, que é uma carreira que está muito promissora aqui no Brasil, que tem pouca gente fazendo isso, e a gente tem um curso também lá aqui na ABC, mas o TID está dentro desse departamento de câmera. Então, como a gente tem esses departamentos, é o que eu estou dizendo, que a gente volta a algumas casas para entender como é que é essa estrutura. E no departamento de câmera, eu diria que até hoje em dia, o que a gente pode dizer é que o vídeo assiste é a primeira porta. Muita gente até fica um pouco assim, vira o nariz, assim, pô, mas o que um vídeo assiste tem a ver com o departamento de câmera? Tudo. E alguém, por exemplo, que hoje possa começar numa oportunidade como vídeo assiste,
né? Como vocês têm aqui, que eu vejo aqui, a galera tem já experiência, já pegou uma câmera, não sei o que, mas de repente tem uma oportunidade, ó, vai rolar uma possibilidade de entrar numa produção com um vídeo assist. Entre. Se isso puder acontecer, entre, ainda que vocês não tenham aquele equipamento todo que hoje um vídeo assiste mesmo top de linha, o cara tem o carrinho dele, tenha vários monitores, tenha os gravadores, tenha tudo isso. E como eu estava falando antes aqui de todo mundo entrar, com o que o Thiago estava comentando, são as nossas realidades. Às vezes a gente entra em produções que você faz tudo, né? Ou faz bastante coisas, ou você vai cumprir vários papéis. E aí, dentro dessa hierarquização, dessa linha de departamentos que o cinema tem, quando uma produção é menor do que a outra, não significa que aquela figura, aquele papel, ele foi eliminado. Não, alguém vai, na verdade, acumular aquela função. Então, você vai ter que matar no peito. Como eu já fui segundo assistente, logger, entendeu? Como eu já fui primeiro assistente e segundo assistente. Porque quando você não tem um segundo assistente, você é primeiro e segundo. O segundo não deixou de existir. Então, por isso que é legal a gente aprender, de alguma maneira, na prática, como essas coisas funcionam. Como é que a gente pode trazer isso? Porque as funções estão lá. Como a gente diz em outras áreas, até lá no direito, assim, onde estão as competências. Qual é a sua competência? Minha competência é, se eu tenho que cuidar de bateria, por exemplo, que é uma das competências do segundo assistente, e se você é o primeiro e único, cara, quem é que vai cuidar da bateria? Não é a moça do cafezinho, nem o moço do cafezinho, é você mesmo. Então, assim, você absorveu. Temo dizer que você absorveu a primeira ou a segunda assistência e é a logagem. Em algumas situações, o vídeo assiste. Em algumas situações, o DIT, se você estiver operando com alguma coisa assim, o log e tudo mais. Então, a importância é muito essa. Ainda é uma porta de entrada, sim, para um crescimento legal. Eu acho que hoje, numa realidade muito diferente do que acontecia há 20, 15 anos atrás, o que é ótimo para a gente, tanto de reconhecimento quanto de grana, que hoje está muito mais estruturado, ainda que existam também, por essa possibilidade tecnológica, muito mais projetos, o que é bom, esses projetos de baixo orçamento em que você entra assim totalmente na guerrilha, entendeu? Que é um aprendizado bacana, mas é uma das coisas que o Renatão aqui sabe que eu coloco sempre, e eu vou fazer uma afirmação aqui que muita gente vai ficar meio assim, vai pular, mas assim, cuidado para a gente não se misturar ou não usar. Eu vou ter cuidado aqui com as palavras, para não, porque assim, videomaker é uma palavra que me dá um certo prurido. E eu explico por quê. Com tudo de bom que tem no videomaker, mas com as coisas ruins que tem no videomaker. Quando a gente entra numa indústria como é a do audiovisual, é legal a gente se intitular como videomaker, né? Isso não tem também demérito nenhum. Só que, assim, se a gente vai virar fotógrafo de cinema, se a gente vai virar primeiro assistente, operador de câmera, você é aquela função. Videomaker é o cara que, em algumas produções, eu já fui videomaker, sou videomaker e serei videomaker. Mas em produções que exijam que eu seja videomaker. O que a gente tem que tirar é, se eu estou assistente de câmera, eu esquece videomaker. Eu não sou mais videomaker. Entendem o que eu estou falando? Então, é um pouco para a gente selecionar essas coisas, até na terminologia, de novo, sem demérito nenhum. Claro, a gente sabe disso. A gente também fez, eu fiz uma com o Renatão, que a gente foi elétrica. Tiago, a gente meteu o dedo na tomada. E a gente foi gaffer juntos, não sei o quê, ajudando uma galera. Aí eu também fazia fotografia. Aí o que é isso? Completamente louco. Foi o que você falou. Pô, o gaffer está montando a luz, o cara está preocupado se o quadro de luz tem ou não carga, isso não funciona. Não é o ideal, porque cada um tem o seu quadrado para cuidar. E não à toa, na produção que a gente estava, no meio da produção, a luz, puf. Não foi, Anatão? Acabou a brincadeira. Isso, porra, no último dia de filmagem,
nas últimas horas, quando já está todo mundo esgarçando, que já virou Big Brother, um está querendo furar o dedo do olho, o amor acabou, entendeu? Papel higiênico acabou, eu brinco que tudo acabou. Aí, porra, acaba a luz, amigo, o pânico. Como, felizmente, eu tenho com esse cara uma coisa que a gente vai travando aqui, que assim, no olhar a gente já se entende, porra, literalmente a gente caiu desligando o cabo na porra, sem saber se estava vivo, se não estava vivo, onde é que estava, pendura no quadro. Aí a gente descobriu onde é que estava o problema, porque estava tudo pendurado junto com a geladeira, que a gente estava numa locação. Pô, foi uma loucura. E a gente não estava ali de elétrica, não era elétrica. Então, até que matou um pouco mais esse papel aí, mas então, a gente estava junto. E na merda juntos, né? No bom juntos, estamos juntos na merda. Cara, em, sei lá, nem 20 minutos, né, Natão? Acho que em 10 minutos deu uma luz. Por aí, por aí, por aí. Já estava ligando no. E é isso. E dali, e fazendo câmera, e câmera no ombro, e, porra. Então a gente conhece a realidade. Por isso que eu digo assim, e aí nesse momento é que também foi interessante, porque aí, ali, por exemplo, eu posso usar esse termo aqui, deu a cagada na elétrica. Cara, desligamos todos os outros modos que a gente tinha de fotógrafo, de gaffer, de não sei o quê. A gente não sentou e esperou. A gente caiu de elétrica. E se aí um pouco, e eu estou falando isso de boa, se a gente é videomaker, pode bater o pânico. Aí eu não sou elétrica, eu não sei mexer nisso. Arruma alguém que faça. Não, não dava tempo, não dava. A gente tinha horário para entregar o set. Olha que loucura. E já estava agulhado, né, Renato? Então, enfim. Aí vamos voltar aqui para assistência de câmera, que depois dos caos a gente conta lá nos intervalos das aulas práticas, que isso aí a gente conta lá. Mas é um pouco, também tem a ver com isso. Então, assim, a gente compartimenta, e o que o Ronaldo trouxe aqui é maravilhoso, que é exatamente isso. Não, e eu também já fui de várias outras áreas, tá? Eu trabalhei no jornalismo, que é uma bagunça, aqui num botequim desgraçado. Não é nem uma padaria, que padaria é mais organizada. Aquilo é um botequim que não existe. Não sei se alguém aqui já foi de jornal, já trabalhou em jornal, revista, mas aquilo, eu não sei como é que funciona. Como é que no dia seguinte o jornal estava na banca, até hoje eu não sei. Mas, assim, e no direito, por exemplo, que eu advoguei, não tem nada mais organizado, mais institucionalmente, assim, como eu acho que só na engenharia, eu acho que só na aviação e na galera que faz perfuração em petróleo, sério mesmo, que eu até conheci por conta dessa realidade que eu vivia. Que as coisas são muito, checklist, é segmentado, você tem que anotar as coisas, saber o que está acontecendo. Se você não tem essa organização, aí eu volto. É o videomaker. E como é que o videomaker faz? Porra, mete a lente aí, monta a câmera aí, vamos fazer, vamos ali, que não sei, mas cadê a lente? Caralho, esqueci no carro, cara, não sei o que lá. Não, não, é isso que eu digo. Apaga isso, porque que isso é muito legal quando a gente faz na guerrilha. Mas o que a escola, inclusive, se propõe a fazer é realmente dar a vocês, quando a gente dá o curso, quando a gente está dando os cursos, quando a gente está ministrando os cursos, mostrar exatamente como é que a indústria funciona e como é que as coisas têm que andar. Tem muita gente que às vezes também se choca um pouco lá com isso, e essa hierarquia, essa organização, ela é feita, como eu digo, a hierarquia, vamos falar da hierarquia aqui, ela principalmente acontece por conta da comunicação. Então, a gente vai ver, o segundo assistente, por exemplo, é um cara que conversa, ele assiste diretamente, fazendo a redundância, o primeiro assistente de câmera. Ele é o cara diretamente ligado ao primeiro assistente de câmera. Ele não tem que falar com câmera, ainda que ele possa falar com o operador, ele não tem que falar com o fotógrafo, ele é um cara que dá assistência e apoio, suporte ao primeiro assistente e às necessidades dele. Assim como o primeiro assistente, o suporte à operação de câmera, ao fotógrafo, e tudo que a câmera precisa. Ele é muito mais assistente da câmera do que do câmera. E isso tem a ver com essa hierarquia. E aí você diz assim, mas que bobeira, o cara não pode ir ali resolver, o cara não pode ir ali ajudar na luz, que
tem um Fresnelzinho que está caindo ali, ele viu, ele vai lá e ajuda, sobe na escada. Não, não mete a mão. Se meter a mão, é que a gente não pode, mas merecia um tapa na orelha. Fica quieto aqui, porque senão você vai perder o foco no que você tem que fazer. Se você é a primeira assistente, segundo assistente, o máximo que você pode fazer, ó, o Fresnel vai cair. Avisa para que alguém da elétrica e assim o gato. Ó, ali está perigoso. Olha lá, mas a câmera é aqui. Entendem? E assim, por favor, galera, vocês, a hora que quiserem, podem e devem interferir, tá? Eu quero ouvir de vocês também, senão eu falo para cacete. Vou até beber uma água aí. Digo, podem abrir microfone, dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber. Então, vou lá, vou falar um pouquinho do curso. Vai falar, Arthur? Quer falar alguma coisa? E como a nossa ideia é essa da gente passar para vocês como é que funciona essa engrenagem, né? E esse circo também, porque a gente ali, no melhor sentido, aquilo é um circão que todo mundo tem que entender como as coisas andam. A gente começa no curso mostrando um pouco da história mesmo e a evolução do cinema, como é que, da imagem em movimento, dos formatos, das câmeras. A gente traz isso para vocês para realmente entender, porque, por exemplo, hoje, muito da nomenclatura que se utiliza no digital, nas câmeras digitais, até nas câmeras de vídeo era assim, um pouco menos naquelas câmeras de broadcast, tem tudo a ver com como era na película. Então, se a gente fala de um shutter, que a obturação é por ângulo, tem a ver com a câmera. Tem muita gente que não vai entender, ou não sabe, ou sabe, mas nunca viu. Então, assim, por que a gente fala em ângulo e a gente não fala na fração de segundo, quando a gente trata um shutter de câmera? E isso é legal a gente entender como é que a história e a evolução desse equipamento aconteceu. Como é que foi o desenvolvimento dessa tecnologia, né? A gente vai falar muito de película ali, até porque ainda hoje se filma em película. E com a graça de Deus, eu quero que vocês tenham a oportunidade de filmar em película. É uma das coisas mais legais que tem e bacanas de se fazer e com muita responsabilidade, porque a gente tem que ter uma senhora responsabilidade, né? Porque não tem algumas facilidades que são legais que o digital nos dá, de ver o que está sendo feito, por exemplo, a gente reconhecer a imagem que está sendo gerada pela própria câmera, mas também tem as vantagens da gente ter, por exemplo, de pensar a imagem sem vê-la, que isso também é um exercício interessante para a galera, vamos dizer assim, que não teve contato com a película, fazer. Eu não vou cair nessa armadilha de dizer assim, é muito fácil fazer vídeo ou fazer o audiovisual hoje. Não, não é fácil, não. Tem milhões de desafios, assim como era no tempo da película. Só que o fato de você ver e você já vê numa tela aquilo que você está filmando, é claro que você já está aí umas 2, 3 voltas de vantagem, com certeza, né? Pelo menos você dorme entre um dia e outro. Quando a galera rodava em película, você nem dormia. Olha o Ronaldo ali, ó, o Ronaldo tá rindo, ó. É que nem quando você fotografava. A gente ia para o meio da Amazônia, fui muito, o Ronaldo também. Levava o filme, botava na câmera e, meu irmão, não passava nem sinal de Wi-Fi, vocês sabem onde. Porque você ficava pensando assim, caraca, será que eu acertei aquela fotometragem? Será que ficou legal? E Floresta, por exemplo, que é um lugar complicadíssimo de se fotografar, porque é muito contraste, e o olho engana a gente, claro, né? Nossa Senhora, você ficava assim, putz, eu queria não ver. E em muitas situações você só ia ver quando voltasse e revelasse aqui. E aí não deu certo? Não deu certo, tchau.
não tem segunda chamada. Não, então, pô, não dava. E eu acho assim, eu acho legal trabalhar um pouco com essa mentalidade, ainda que a gente hoje tenha lá um vídeo assiste, que a gente abre a câmera, você coloca inclusive o loot que você quer, e eu acho que isso é uma terminologia que todos vocês conhecem aqui, mas se você abre um loot, você já vê mais ou menos o que você vai dar de saída para aquela imagem, claro que isso é uma vantagem. Pô, tranquilidade. Então, aproveita esse tempo que você não está tenso, que você não está nervoso para, como disse o Thiago aqui no início, que ele trabalhou com um fotógrafo que tinha um refinamento pela iluminação, com isso, vai refinar outras coisas, vamos ter cuidado com outras coisas, vamos entender como é que funciona melhor uma lente, vamos utilizar esse tempo e essa capacidade que a gente tem a nosso favor. E é isso que a gente tem e a gente vai aprender aqui. Então, assim, além da coisa da história, que a gente vai conhecer as câmeras, a gente hoje tem a gente vai operar uma Ursa lá na escola, no curso, a gente vai operar uma Ursa que tem um bocal PL, então vocês vão conhecer lentes PL, a gente tem lentes PL, lentes mais antigas, a gente vai brincar lá, tentar brincar, que eu acho que ainda está lá uma BL, uma câmera de cinema, de película, e a gente vai brincar e brincar no melhor sentido aqui, tá? Com responsabilidade, mas a gente vai aprender a tentar colocar o filme no chassi e ver qual era a dificuldade que tinha um logger para se colocar, o logger, na verdade, o cara que preenchia o chassi, né? Que hoje a gente chama que é, na verdade, a função do log, que é o cara que carrega e descarrega as câmeras, que isso também, quando você está numa divisão, numa puta produção, de repente é o único papel que você vai cumprir dentro do departamento de câmera, é de logagem, que olha, imagina a responsabilidade que... Pois é, fazer todo aquele circuito, e hoje, na verdade, o cara está com um cartãozinho desse na mão, assim, que ele tem que ter o mesmo cuidado, como é que ele anota aquilo, como é que ele etiqueta aquilo, como é que ele não se enrola com aquilo, como é que ele vai fazer a logagem, como é que ele vai fazer o download daquele material, como é que ele vai fazer o backup daquele material. É claro que a gente não vai se aprofundar, porque essa não é a função de se aprofundar nem no DIT, nem no Video Assist, nem na logagem, nem no GMA, né, que é, na verdade, está dividido aí entre o GMA e Logger, né, o cara que cuida das mídias digitais. Mas é legal a gente ter esse conhecimento para entender exatamente essa hierarquização e, como eu falei com vocês, em produções menores ou orçamentos menores, essa função não foi extinta. Não é porque você não tem o logger que não vai ter alguém que vai ter que logar esse material. E às vezes cai na tua mão. Então, a gente vai passar por aí, mas a gente vai basicamente se fixar nas funções exatamente do primeiro e do segundo assistente. Entender e praticar muitas coisas que vocês já devem conhecer, algumas coisas que vocês conhecem que não estão tão certas ou que não estão tão erradas, para a gente adequar, como eu falei de novo, e como o Ronaldo trouxe aqui, a essa questão dos melhores processos que tem dentro dessa indústria. E é claro que numa troca, isso aqui é dinâmico. Vocês podem dizer, pô, mas eu recentemente fiz uma produção, por exemplo, que eu não usei essa tapezinha aqui para fazer esse tipo de marcação. A galera já está usando uma outra coisa. Ótimo, vamos aprender juntos. Mas a gente vai, pelo menos, entender como são esses processos e como é que eles se amarram. Tá? Então, a gente vai falar isso, vai falar das ferramentas dos assistentes de câmera. Não sei se você já tem aqui, o Thiago possivelmente tem um balde, já sabe o que é isso. Quem não conhece, o balde de ferramenta é o bebê do assistente de câmera, ele tem que dormir agarrado com ela, não pode deixar ninguém tocar no balde dele, ninguém mexe no balde do cara. O balde é constantemente... O legal do balde de um assistente de câmera é que ele tem tanta personalidade que cada balde é diferente um do outro.
A gente dá, mostra assim, o básico que se tem que ter. Mas cada um, até pela experiência e pelos desastres que viveu, eu já vi muito balde assim, que eu perguntava, o que você tem esse barbantinho aqui, pedaço de barbante aqui, porque é uma produção que eu fiz, porra, me faltou um pedaço de barbante desse tamanho, nessa bitola, que enfiava, enrolava na câmera e tal. Aí o cara já aprendeu, tá ali no balde dele. Pregador, e coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. Tem secador de cabelo, tem, sei lá, fala alguma coisa bizarra aí, Renato. Tem meia de mulher, tem camisinha, tem. Aí o cara diz assim, pô, é essa? Entende? É porque é isso, que ele vai acumulando. O balde é uma coisa típica da história do assistente de câmera. E cada um tem o seu balde, mas tem o inicial. Então a gente vai entender como é que são essas ferramentas. Claro que ninguém, eu quero ser assistente de câmera, eu tenho que montar esse balde para amanhã. Não, mas que nem na elétrica. A elétrica também tem uma demanda de ferramenta e de material e de acessório que, sabe, tem gente, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na elétrica, fazendo elétrica e fazendo, inclusive, dentro da escola, joelheira. Imaginava joelheira? Para que ter joelheira? Tiago vai contar o que tem que ter joelheira na elétrica. Eu acho que algumas situações específicas, né? Na elétrica está sempre se submetendo a situações estranhas ali, né? Você tem que estar agachado, trepado em algum lugar, se batendo, acabam trabalhos hematomas, né, pelo corpo, né? Nunca usei joelheira, mas imagino que deve ter alguns trabalhos que ficar ajoelhado o tempo inteiro, né? Isso é possível, talvez. Também. E na maquinária também. A galera usa também por causa da maquinária, por conta de proteção. Mas a principal é porque tem muita gente que bota o calçado que tem isolamento, mas na hora dele fazer um trabalho, ele enfiou o joelho no chão e ele aterrou. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, entendi, assim, aí o entendi. cara pode tomar uma descarga de bobeira só porque ele ajoelhou. E aí você diz assim, já tomou uma descarga de bobeira, aquele está de joelheira, ó. Já aprendeu, então você já viu, ou já aprendeu com alguém que tomou uma descarga, que não foi meu caso. Mas eu aprendi exatamente assim. É claro que nem todo mundo precisa ter a joelheira, mas isso já chama a gente, e eu estou usando esse exemplo da elétrica, chama a gente a pensar, toda vez que está no set, na hora que você for meter a mão num cabo, dizer assim, eu não posso me ajoelhar porque eu não estou de joelheira, que eu posso aterrar aqui e eu posso tomar um choque. A gente estava com equipamento, inclusive lá na ABC, que isso já foi tá resolvido, a gente trocou lâmpada e tudo, que era um HMI, que é um refletor poderoso, que usa um ballaster que faz 800 volts de saída. E ele estava dando fuga, não de 800 volts, senão não tinha ninguém vivo aqui para contar a história hoje. Mas ele estava dando fuga. E como é que a gente descobriu que estava dando fuga? E meteu a mão no cabo, na hora que meteu a mão em outra coisa, bingo! Opa, peraí, isso aqui não está legal, entendeu? E tem esses aprendizados, questões de segurança, que a gente vai conversar bastante também, que a gente levanta isso. Eu estou usando esse exemplo, que é um dos exemplos. Então, o assistente de câmera, tem até assistente de câmera que eu já vi, que o cara vai, seja assim, pô, que palhaçada, tá de joelheiro, mas ele já conhece, por exemplo, o operador de câmera, ou o fotógrafo, sabe que o cara só vive agachado. Aí tem o três tabelas para o operador, mas não tem outro três tabelas para o assistente de câmera. É isso que você falou, Tiago. O cara vai ficar ajoelhado. Porra, Sim, vai ficar exatamente. dando leve na câmera com um ajoelhado ali, ou então tentando focar. Pô, vou meter uma joelheira, filho. E sem poder se mexer, muitas vezes é estático, né? Aquela Estático. posição com o joelho destruído no chão, realmente faz sentido. Então, assim, são essas. Parecem besteiras, parecem coisas muito aleatórias, mas não são. Que a gente vai aprendendo na prática, isso que a gente tenta ao máximo trazer para vocês e colocar aqui. Então, assim, entender, por exemplo, uma das coisas principais, né? A gente vai entender o equipamento, porque o primeiro assistente de câmera, ele, na verdade, ele é o chefe do departamento de câmera.
abaixo do diretor de fotografia. Na verdade, o operador de câmera está um pouco ao lado ali, mas é o cara, porque quem vai fazer toda a listagem de equipamento e ainda pode sugerir a listagem de equipamento para o diretor de fotografia é o primeiro assistente de câmera. Então, ele não é só foquista, ou o cara que vai montar a câmera, que vai colocar no tripé e entrega e diz assim, ó, tá contigo, a câmera está pronta, tá com o operador. Não, ele pensa antes da câmera chegar no set, às vezes na pré-produção, ele pode dar suas sugestões de lente, por exemplo, de equipamento, ou ele pode sugerir, exatamente pela experiência que ele tem, porque em muitas das situações, os primeiros assistentes, ou essa galera, vamos dizer assim, né, que é o below the line, como se é chamado muito no cinema americano, que é a galera mais técnica, um diretor de fotografia, ele vai fazer um projeto por ano, se a indústria estiver bombando, um ou dois. E aí o cara fez um de audiovisual, fez um na televisão, isso sim, o cara diz, porra, né? Valtinho faz 300 ao mesmo tempo, mas é assim. Mas, em contrapartida, o primeiro assistente, o cara está fazendo 20, 30 projetos no ano. Então, a experiência que ele acumula e a experiência das cagadas e as não cagadas é o que ele pode trazer para esse cara na confiança dele. Olha, não usa essa câmera porque outro dia eu usei e deu merda no set, porque ela esquenta pra cacete, porque ela não é para esse tipo de... Ele pode dar esse tipo de sugestão. Ó, então, não no sentido, não vai decidir isso pelo fotógrafo. Não pega essa câmera não pega. Não. Mas ele pode dizer, olha, eu tive problema com essa câmera, dá uma analisada, vamos testar. Então, assim, é muito importante. E a gente vai conhecer os equipamentos, a gente vai falar sobre as câmeras, sobre as lentes, principalmente, que é uma das coisas que eu mais admiro e gosto dentro da cinematografia, são as lentes. Tenho a tara meio Kubrick, assim, em cima de lente. O Natan também conhece, eu tenho lente aqui da minha idade, que eu boto para rodar, entendeu? Funcionando. Então, a gente também vai ver isso. Essa questão das diferenças de lentes para as câmeras de audiovisual, para as câmeras de estilo, para como é que a gente entende a arquitetura, a estrutura delas, como é que é o funcionamento, qual é o resultado no look. E, mais uma vez, você imagina, se o primeiro assistente é também o cara que vai testar o equipamento antes de sair do set, antes de sair da locadora para ir para o set, a responsabilidade que ele tem para entregar aquilo que o fotógrafo tem expectativa. Fotógrafo e diretor, projeto inteiro. Então, é muita responsabilidade. E o outro que é o mais chicotado ali, o chicoteado dentro do set, sem dúvida nenhuma, é o segundo assistente, que esse nasceu para ralar. E dentro dessa história da organização. É o cara ele tem que ser mais organizado que o primeiro, porque ele vai entregar tudo para o primeiro funcionar bem, para entregar o que tem que entregar para a câmera rodar. Né? E a gente conversa muito sobre isso, porque... E aí eu puxo, sim, a brasa para a nossa sardinha, assim, sem diretor roda um filme, sem ator roda um filme, mas sem câmera. Tem não. Sem luz roda o filme, sem elétrica roda o filme. Acabou a luz, a gente já dá um jeito, acende vela, sei lá o que a gente ia fazer, mas assim, câmera, estamos ali para Uma de quê? manhã, né? Entendeu? Sobrepõe imagem, a gente vai fazer imagem de cobertura, né? Sei lá, pô, mas assim, tem que ter a câmera. Então, e não, é claro que dentro da indústria, dentro dessa engrenagem, todas as peças são muito importantes. A gente vê isso, que é o maior barato que se tem. Eu também acho que foi isso que o Ronaldo levantou a bola aqui, assim, que é o barato de você ver o quanto que é orgânico, como funciona o audiovisual. Então, assim, todo mundo é super importante dentro do set. Todo mundo. O cara da limpeza, o cara do café, o cara da água, o cara da câmera, o cara da iluminação, o diretor. Não tem ninguém mais importante um do que o outro, porque vai ter um momento que você vai depender daquele cara, daquela situação, daquela figura. E se está rodando direitinho, ainda que a peça seja pequenininha, cara, aí está azeitado e vamos embora.
E isso passa dentro da assistência de câmera, sim, dentro dos assistentes. Por isso, porque você imagina um set inteiro, como a gente fala lá, você tem, sei lá, dos 100 mil, 200 mil, às vezes, numa diária ali, numa produção inteira. E aí o cara esqueceu um parafuso que não dá para apertar a câmera no tripé. Um parafuso. R$ 20. Aí ele chega. É o meu presente. É o meu presente em set. Eu compro vários. Quando termina, eu falo assim, mano, eu vou te dar um parafuso que vai te incomodar na carteira. Você vai me xingar várias vezes. Mas um dia você vai me agradecer e querer me beijar. Um parafuso, um quarto. Vou te dar de presente. Sempre é isso. Tem que ter pelo menos um quarto. Se não for 3/8, é um quarto. Vai te salvar. Ou então vai te deixar na meta. Tu tá no meio da Amazônia. Esse aí foi para a Amazônia, esse sabe mesmo. Isso aí é a história de Amazônia. Tu tá no meio da Amazônia, não tem um parafuso de um quarto. Meu irmão, pode ter peça de Fusca, mas não tem a porra do parafuso de um quarto. E aí acabou. Vai fazer câmera na mão? Não fala tudo. No barco, assim, no universo náutico, a gente fala muito que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, porque você tá no meio do mar, você perde uma ferramenta importante, qualquer coisa, você tá na merda, você não fica à É deriva isso ali. aí, amigo. É isso aí. A aviação também é assim, você sabe, né? Que, na verdade, a aviação lambeu, bebeu e sugou tudo que tinha tanto que utiliza todos os termos de navegação. E essa importância que é legal da gente ver aqui, do quanto que as experiências pessoais, experiências de vida, e é isso, você vê, você está trazendo a navegação. E isso está dentro da hierarquia, como você falou. Eu esqueci de citar que eu falei aviação, mas a navegação também não tem. Você não viaja de. Você entrou num barco, eu já velejei assim, não sou velejador, não, tá? Mas assim, já tenho amigos que são velejadores. Te colocou num barco, meu irmão, tu vai trabalhar. Tu não é para queimar, para tomar sol e comer camarãozinho com cerveja. E tem a hierarquia também, né? E tem Tem o hierarquia. capitão, tem a hierarquia, assim, uma embarcação, um barco grande, né, de regata e tal, você tem tudo muito organizado, mais ou menos como no cinema, você tem que fazer o boletim, o diário de bordo, né, o diário de Exatamente. Por navegação. quê? Para lembrar onde é que você para não se perder, amigo. Ou então, se perder, saber onde é que você está. Ah, eu estou perdido. Porque tem gente que Onde é nem que tá a perdido merda? sabe que está, né? Pois é. Eu já vi no set. Tem gente que nem perdido sabe que está. O cara já está perdido, mas não sabe que está. E o boletim é para isso. O boletim, a gente fala também no boletim, foi legal você levantar. O segundo assistente é responsável, ou o primeiro, pelo boletim de câmera, e por vários outros boletins, como tem os do DIT. O vídeo assiste fica anotando quando ele fica ali fazendo. Eu via que o vídeo assiste ficava sempre anotando alguma coisa que depois servia junto com a foquista, não, desculpa, com a continuista Isso. para o logger, assim, tinha essa dinâmica ali. Tem toda uma dinâmica também burocrática, vamos dizer assim, de boletins, porque o vídeo assiste, ele vai anotar quais são por exemplo, ele já anota junto com a continuidade, porque o diretor pode querer voltar para ver aquela cena para fazer a continuidade. Ele já sabe qual é o segmento que está, então ele já sabe qual é vamos dizer assim, o rolo. Porque você imagina assim, no meio do cara tá filmando, você já trocou ou de rolo ou de HD, e aí o cara diz, porra, agora a gente vai filmar a sequência daquela cena que a gente filmou há 2 dias atrás, que tá no rolo tal, ou tá no HD tal. Aí o cara assim, fodeu, né? Porra, aí vai ficar 10, 20 minutos do set o cara procurando para o cara checar se bate a continuidade. Aí ele já está aqui no boletim dele. Não, peraí, isso aqui foi filmado no dia tal, aqui. Tum. Ele já mostra no vídeo assiste. Saquei. Tudo é para não perder tempo, né? Tudo É para para não ganhar perder. E o tempo. tempo é preciosíssimo, é isso, cara. Como também é na navegação, na aviação, na elétrica, em tudo, na Amazônia, o tempo também. O tempo não para mesmo, é o nosso carrasco. E ele custa muito Mas no dinheiro. cinema, e no cinema isso custa muito. Quanto custa uma diária de toda uma equipe de 70 pessoas,
comida, equipamento. Às vezes é uma diária de publicidade que só tem 12 horas para gravar. Uma campanha, sei lá, milionária. Aí tu vai lembrar do parafuso do Ronaldo. Tu vai dizer assim, Ronaldo, porra, vou te dar um beijo na boca, Ronaldo. Puta que eu pariu. Porque o parafusinho do Ronaldo, tu fala, caralho, não, porque o cara quer fazer no tripé. Você não vai fazer nada. E aí, isso acontece pra caramba. Muito. É legal esses exemplos, a gente se divertir um pouco com isso agora, que é para se divertir, porque a hora é essa, vai se divertir, é na hora dá o frio na barriga, entendeu? Cabo, por exemplo, é um negócio assim, o cara leva um cabo, que você falou. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, só tem um. Você pega um cara de vídeo assiste, um cara que está fazendo até assistência de câmera, até cabo de áudio, se bobear, ele tem. Porque aquilo tem a ver com a câmera. Entendeu? E às vezes, assim, o cara do som pode estar na merda, não é que ele não seja obrigação dele, mas ele pode. E ele. Porra, o cara tá ganhando ponto se ele fizer isso. Imagina assim, deu uma merda no áudio. Não é porque é um departamento diferente que não é o mesmo barco ali, né, usando a mesma metáfora, mas é uma parada que tá. É um filme só. Não estão fazendo filmes diferentes. É o mesmo barco mesmo. É o mesmo barco. Aí tu esqueceu de amarrar o balão, sumiu, não sei o que, vamos ficar na merda aqui. Que erramos isso, porque perdemos o cabo. É exatamente isso. Todo mundo vai embora mais tarde, cansado, né? Se não der, todo mundo que se fode também. Todo mundo que se fode, os caras vão olhar para você queimando você de raiva, entendeu? Porra, quem atrasou a gente? Foi aquele assistente de câmera que não trouxe a porra do cabo, que não sei o quê, que aí teve que parar a produção para ir buscar o cabo não sei aonde. Cara. Claro que, né? Lógico, a gente tem que estar preparado para. E é isso que eu falei, o aprendizado é esse, a gente vai aprendendo. E realmente, apesar de você fazer tudo para dar certo, vai ter uma hora que vai dar errado. E aí é a hora da gambiarra. Gambiarra, não. Como é que se dizia, Renata? A gente vai lembrar, porque a gente tem uma terminologia mais bonita para gambiarra. Que é assim. É aí que a criatividade se mostra, né? Exatamente. O desespero ali. Ô, Rezende, eu gosto daquela frase que você diz do certo e o errado. Repete aí pro povo. Não, fala você que nem eu já lembro mais daquela porra. Não existe certo. Exato. É isso? Não, mas fala você. Não existe o certo, mas existe o errado. Um negócio assim também, exatamente não é isso. Porque não assim, existe o certo, mas o errado é uma coisa parecida. Não, ou o contrário, na verdade eu acho que é mais o contrário, que agora ele me lembrou dessa porra, porque isso brotou lá, que de vez em quando a gente fala essas besteiras assim, filosóficas também. Mas é assim, se eu fizer isso está errado, eu falei, não existe o errado, mas existe o certo. E é isso que é a história do videomaker para cá, entendeu? Não é que existe o errado, você não está fazendo errado, você não está fazendo certo. Às vezes você está fazendo de uma maneira que você está apanhando 30 vezes, aquilo vai embolar a porra do cabo, não está errado, ou está, mas não está certo. Então, fazer o certo é um pouco da gente buscar assim, qual é a melhor prática, é isso. A gente tem que botar na camiseta, Renatão, senão a gente vai esquecer essa porra. Se não existe o errado, não existe o errado, existe o certo. Eu fiz, eu vou levar para a galera no dia. É tipo saber o certo para, na hora de errar, errar o melhor possível, né? Exatamente. Como é que eu vou errar da melhor maneira possível, porque está próximo do certo. Entendeu? E a gambiarra, na verdade, é um pouco isso. Você sabe como é que é o certo. O certo é eu ter aqui a peça XYZ. Mas eu não tenho, eu vou fazer no errado. Eu vou inventar a peça certa para fazer aquilo. Não vai querer inventar aquela porra na hora. Não dá. Até vai se explicar, né? Alguém chegar e falar, o que é isso que está aqui? Aí você fala, isso aqui eu sei que não é assim, mas... Exatamente. Mas dentro das proporções aqui, dentro da nossa situação, que é nossa, né? Que normalmente eu não vou fazer o errado também porque quis, né? Vou chegar lá e fazer um negócio não certo, porque de propósito. Eu vou fazer porque não tem outra maneira, né? E aí você tem que entregar. A gente, de alguma maneira, vai ter que entregar. Vamos... Cara, isso é uma vantagem que a gente tem. Realmente o brasileiro tem isso no sentido assim, de que como a gente tem pouco recurso, tem coisa
para o americano, eu estou citando aqui porque é uma indústria já estruturada, né, e muito definida, o cara não aceita fazer. Ele não está errado, de novo, ele não está errado, porque o certo não é aquilo. E na hora que der uma merda, o cara vai perguntar, por que você fez daquele jeito? Ah, porque eu não trouxe, porque eu esqueci o cabo, aí emendei aqui um fio de, entendeu? Um bombril e essa porra ligou. Sim, mas não é o certo. Então, a gente faz para o negócio funcionar, mas tá sabendo ali, ó, o certo não é esse. Isso está errado, né? E muito descobrindo isso. Então, assim, o curso também busca da gente. E como eu estava falando do balde, né? Do balde dos assistentes, que tem, cada um tem a sua personalidade, é meio que instrumento musical, ninguém toca naquele treco. Você vai criando com as suas histórias um pouco esse vocabulário, entendeu? Também do que você já sabe se virar em várias situações, outras situações já são mais tranquilas para você, você já enfrenta sabendo. E até algumas que você já diz assim, como você falou mesmo, Thiago, no início. Você olhou e falou assim, vai dar merda. Mas fica na tua. Porque outra coisa que a gente fala muito lá, nossa, vai dar merda. Ou então deu merda, né? Deu merda. Mas assim, a gente tenta não dar, não fazer essa coisa acontecer. A função primordial dos assistentes é que não deem merda. O assistente de direção é um cara, por exemplo, para mim é o cara mais importante dentro do filme, nesse sentido, que é um cara que tem, olha a responsabilidade que o AD tem, que todos os departamentos acabam passando pelo cara. O AD tem que conhecer quase todo mundo. Quase não, todo mundo. Ele é um cara que menos delega. Inclusive, tem que ser um dos melhores amigos do primeiro assistente de câmera. Porque com a D que normalmente você vai se dirigir, você vai falar na hora que der um problema, na hora que der eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali. É com a D, você não vai falar com o diretor, nem com o diretor de fotografia, às vezes, você vai falar com a D. E vice-versa, se você tem um AD do teu lado, e isso lá no curso eu vou insistir, vocês vão ouvir quase o dia inteiro, cara, tem que paparicar o AD. Rouba caixa de bis e dá na mão do AD. Mas você tem que, porque é o cara que vai te salvar. Até na hora de dizer assim, olha só, estou precisando de um carro para pegar uma lente que deu merda aqui, não sei o quê, mas ninguém precisa saber, beleza, vamos embora. E enquanto a coisa está rolando, o cara já está agitando que vai ter que passar por ele. Entendeu? Então, a produção é um pouco isso. Aí tem essa coisa política também, de você saber como lida. E também uma das coisas, aproveitando o gancho que a gente fala muito, que a gente vai mostrar lá, é a postura dentro do set. A postura dentro do set, a postura fora do set e a postura no mercado. Assim, como é que a gente deve se colocar frente a esses desafios e como é que a gente se coloca profissionalmente, né? Hoje a gente já tem um set muito mais tranquilo de se trabalhar, como era 20, 30 anos atrás, que, porra, era punk, era borracharia mesmo, assim, pesada, e isso mudou para melhor, mudou para bem, não sei o quê, mas ainda tem um posicionamento, que isso também passa pela história da hierarquia, não pensando na hierarquia como uma coisa totalmente verticalizada, no sentido ou de extrato, ou que você está inferiorizado, porque você está ali de assistente, então você não é o cara que é o câmera. Não, você, já falei, você primeiro é assistente da câmera e não do câmera. Ainda que você vai prover a ele tudo que for necessário, que o cara é que vai operar. Mas você, no fundo, todos estão hierarquizados e todos estão funcionando para o projeto. Mas existem questões de postura, de linguajar, de linguagem, de colocação, essa coisa de comunicação, como tem na navegação, como tem em vários outros lugares, como tem na própria aviação. Você não se dirige direto ao diretor de fotografia em algumas situações, não é porque você não possa falar com ele porque o cara é Deus, é porque assim, você tem que entender se aquilo pode ou não chegar nele. E às vezes tem um cara acima de você que vai definir se aquilo vai chegar nele ou não.
Às vezes não tem necessidade. Então, resolve-se isso aqui e o cara nem soube. E vice-versa. Tem hora que não, vamos escalar, tem que subir, tem que entender, tem que não sei o quê. Assumir algumas questões que são da própria assistência. Outro dia na escola eu fiquei, o Renato sabe, eu fiquei, pistola, para não dizer outra coisa, quando eu descobri que tinha uma lente que tinha sido abalroada. A gente tem uma lente lá, uma das nossas lentes, tinha sido abalroada. Claro que só descobri isso, naquela loucura toda, numa outra produção que a gente foi fazer. Cara, aquilo me deixa assim, puto da vida. Problema nenhum. Acidentes acontecem, questões acontecem. Não sei nem se foi no anterior, pode ser que isso já tenha sido até anterior a eu ter entrado na escola, por exemplo, e eu só reparei naquele dia por alguma razão, porque aí tinha acontecido uma outra coisa que a gente foi tentar remontar a lente que estava precisando de limpeza. Enfim, são coisas assim, detalhes, às vezes, dizer assim, olha só, quebrou um cabo aqui. O cabo que eu estava falando quebrou na minha mão. Eu quebrei o cabo. E aí? Acabou. A produção, temos outro? Temos. Bota aí. Então, vamos botar, porque amanhã não pode ter um. Eu tenho que voltar a ter dois, porque eu tinha dois, mas esse aqui quebrou. Acabou. Então, várias coisas, às vezes também fica aquela, eu não posso falar isso, senão vai dar merda, porque senão vai me queimar. Às vezes você não falar é que te queima mais do que se você falar a cagada que você fez. Então, hoje a gente já tem uma maturidade para entender. É claro que há 20, 30 anos atrás, o cara decepava a cabeça, cortava, enterrava vivo. Desnecessário fazer isso. E o que todo mundo quer é que a coisa ande. E todo o cuidado que a gente tem é com o equipamento. O equipamento é o nosso elemento principal, exatamente também por isso que a gente falou aqui do parafuso. Você está no meio da Amazônia, uma lente pimba, pifou, e o cara quer filmar com aquela lente, e aí? E aí entender por que pifou. Caiu da mão? Não caiu? Acontece mesmo? Se a lente tem alguma coisa eletrônica, deu ruim, vamos embora. E aí vamos para as alternativas, né? Enfim, é um pouco pensar isso. Então, a gente vai discutir, a gente vai falar dos testes de câmeras, que são importantes, e lentes, que são importantíssimos, antes da produção, principalmente. Vai testar a lente durante a gravação, que não adianta porra nenhuma, né? Você já está meio ferrado. Então, assim, esses testes, a gente vai fazer lá um testezinho de colimação para mostrar como é, porque isso é importante, a importância disso na hora de pegar o equipamento na locadora, né? Enfim, vamos exercitar muito a questão do foquista, que é a principal função do primeiro assistente. A gente deve conseguir, isso é promessa de campanha, mas acho que vai conseguir assim, um follow focus wireless para a gente trabalhar, para ver também com o wireless, mas a gente vai ver lá no old school também, no modo antigo, como é que fazia, foco na mão. Fala lá, Tui. Como que funciona? A gente visita no curso, visita uma locadora e aí faz esses testes na locadora, ou a escola pega esse equipamento e testa? Como que Não, é? super legal, porque eu conversei isso hoje aqui e vocês, apesar de estar gravado, isso aqui é segredo nosso, mas está gravado. Eu estou tentando com o Cezinha, a gente tem um relacionamento legal, a escola, né? Principalmente a escola, tem um relacionamento legal com algumas locadoras, então eu vou tentar. A gente vai ter um equipamento que a gente deve conseguir em parte da locadora, grande parte do equipamento é da própria escola, isso é muito legal que a gente tem, mas a gente vai tentar até uma maneira de, ou um desses dias, se for possível, ou num horário X, porque também a gente não vai ficar alugando literalmente a locadora, da gente passear lá, para passear mesmo, assim, a gente vai visitar, conhecer um pouco dessa dinâmica, entendeu? Eu vou tentar ajustar isso com o César, isso aí não está certo, isso foi uma coisa que
surgiu meio que agora, hoje, que isso já estava na minha cabeça, mas eu não conversei com a Afonso, então não sei se vai rolar ou não, então não quero prometer, mas eu gostaria de levar para vocês conhecerem, ver, inclusive para conversar com eles, terem esse feedback da própria locadora. Mas se isso não acontecer, na escola a gente vai emular um pouco desse universo. Tanto que, e ainda assim, quando a gente faz, que não só nessas 2 aulas práticas, depois ainda tem a filmagem que vocês participam e vão participar na assistência de câmera, no curso que vocês estiverem fazendo. Uma das coisas que eu faço lá na escola é a gente recebe vocês como se fosse uma locadora. Então, a gente entrega o equipamento como se fosse emulando também uma locação e com todos esses cuidados que, claro, que a gente faz isso no dia, não é exatamente como se faz na locadora, que às vezes é um dia antes ou 2 dias antes que você reserva equipamento, né? Mas a gente tenta emular um pouco desses caminhos para a gente entender. Mas é legal se levantar isso, porque é uma coisa que eu estou querendo trazer, assim, a gente conhecer, que é tudo meio pertinho, dá para a gente ir, normalmente não é uma cabeçada, tomara que seja 30 dessa vez, mas mesmo assim a gente bota em Uber, vai lá, assiste, entende como é que é e volta para continuar conversando. Tá? E se não for, a gente faz na escola, que tem espaço, tem material, tem equipamento para isso, tem dinâmica. São quantas Fala. turma? Desculpa, normalmente são quantas pessoas por turma no curso de assistência de câmera? A gente já deu aula lá, eu acho que já teve turma de 8, 9, assim, não é uma turma nem muito grande, e também eu acho que se perde, mas assim, a gente está aberto, tomara que venham 30. Que é bom. Não, eu estou brincando porque eu acho que é legal, a gente tem e isso é o barato da escola também, é muito acolhedor mesmo, no sentido de que não precisa ter, entendeu? Vocês não vão sentar, apesar de que eu tenho uma parte ali que eu vou chatear um pouco vocês, essa coisa histórica, ainda tem um pouquinho de teoria, é prática, mas a gente vai ver um pouquinho de teoria, aí a gente volta um pouquinho para a teoria, para a gente conversa, que é um pouco a ver com esse papo aqui. E não adianta dizer assim, vai lá, mexe no brinquedo. Aí o cara fica todo animadinho, mas não sabe o que está fazendo. De novo, ele está aprendendo errado. Porque ele pode estar mexendo, se divertindo com aquilo, mas não está entendendo por que aquilo acontece, né? Ou como deveria acontecer. Porque é isso, a maior ferramenta que a gente quer dar, que a escola se preocupa em dar para vocês, é o conhecimento mesmo. É o conhecimento de como resolver as situações, os perrengues. Então não tem fórmula, eu não vou dizer para você, olha, no próximo filme do Walter Carvalho que você fizer, leva no balde não sei o quê, porque vai dar bom. Você diz, porra, a Rezende me sacaneou, que eu trouxe a porra da borrachinha que ele falou, e o cara nem olhou, ele olhou para mim e jogou no chão. Ele falou, que merda é essa que você trouxe aqui que eu não quero ir? E quando eu precisei do parafuso, ele não lembrou do parafuso. Entende? É um pouco isso. Então, um pouco para a gente pensar isso, de como a gente resolve os perrengues, como é que se joga no Maracanã e como é que se joga no Campo de Várzea, entendeu? Bom, galera, olha, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui. Agora seria bom ouvir você. Já estou falando mais de 1 hora. Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar? A hora é essa. O César está aqui também, ele está ali nas bolachinhas, mas o César é um cara que tem uma incrível experiência, fez diversos filmes como fotógrafo, em película, um cara que conhece muito do cinema, sabe muito do cinema hoje também, digital, pós-produção, colorização. Então, assim, vocês estão bem cercados. O que quiserem saber, César Moraes. Estou aqui resolvendo aqui mais pepininho aqui de cor. Porque ele é multifunção.
Se bobear, ainda está finalizando o filme, assim. Tem uma mão aqui que ele está colorizando o negócio, aí ele resolve assim. Estou vendo aqui meu computador também. Tá? Peguei ele hoje lá no Fixtech, ele estava dando umas paradinhas, aí estou vendo se ele está funcionando bem aqui. Teve uma hora aí que ele deu uma apagada aí. Estou aqui quebrando a cabeça com ele. Mas estou escutando vocês aqui. Não, legal, legal. Tamo junto aí. Vamos lá, galera. Vamos, podem cutucar. Bom, eu falei bastante aqui ao longo da aula toda, mas acho que uma grande pergunta que eu tenho, que eu levaria assim para o curso também, é como realmente ingressar no mercado, começar a trabalhar, que acho que é o grande desafio no cinema, porque como é algo, apesar da gente fazer o curso, é muito a experiência que conta, né? São as horas de voo. Você falou bastante da aviação e como acumular essas horas de voo sem, enfim, qual é o caminho? Essa é a minha grande dúvida mesmo. Eu acho que eu posso responder isso daí, porque eu comecei na ABC, conheci a ABC em 2021, finalzinho de 2021, eu acho. E aí, quando eu fui fazer um curso de iluminação no sábado, que era de manhã, eu soube que tinha um curso de assistente de câmera de tarde. Aí eu, cara, se eu deixar esse curso para depois, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou fazer logo esse negócio hoje. Ou seja, fiz o curso, os 2 cursos, depois apareceu um outro curso, eu fiz também. Ou seja, eu acho que sou uma das pessoas que mais cursos fez lá. E o mais legal de lá, eu não estou puxando sardinha, não, eu adoro aquele lugar, é que a gente, como o Rezende falou, a gente tem curso de várias vertentes de pessoas, quer dizer, de áreas do audiovisual. E aí, de cada curso sai um roteiro e esse roteiro a gente vai gravar tudo em um dia. Antigamente eram 2 dias, a gente tinha visita, sim, hoje em dia tudo num dia só. E quer dizer, desses 2 cursos eu fiz vários e vários curtas. Ou seja, isso eu não estou diretamente ligado ao mercado, trabalhando no mercado, mas eu tenho usado bastante os aprendizados que eu obtive lá. Agora, o que é legal lá também é que a gente sai dos cursos e vai para os curtas, e a gente se sobressaindo e chamando a atenção, no caso, que é o que é importante para a gente faz o nosso portfólio lá. Então, nos próprios curtas, a gente já tem o nosso nome e já dá para tirar alguma coisa, né? E aí, cara, o lance de entrar no mercado é aquilo, é o network que a gente cria ali, vai para alguém sai dali, vai fazer um negócio fora, pô, aquele cara agiu assim. Então, eu acho, quer dizer, a nossa postura dentro de algum curso de lá, isso nos dá uma visibilidade para quem sai dali e lembra da gente no dia do curso, no curta, em alguma coisa. E uma coisa excelente que o Rezende, eu acho que não falou, a ABC tem um banco de talentos, não é isso, Rezende? Isso, não, eu ia até comentar mesmo, Renatão. Não, valeu, porque ele não ganha para isso não, tá? Aliás, não ganha nada. Ele paga. Não, mas sério, essa coisa que é interessante você perguntar, e é lógico que quando a gente chega ali, a gente está ávido por isso, né? Quer saber, porra, qual é a porta que eu vou bater aqui, qual é a porta de entrar, assim. Na verdade, aí a gente sabe disso de uma certa maneira, que não existe uma fórmula, eu não poderia te dizer, te dar uma fórmula aqui, mas isso tudo que o Renato falou, e complementando, é interessante porque, sim, é por hora de voo, então são coisas assim, você tem que definir como execuções que você tenha feito, né? Executar produções que você tenha aí, produzir. O Thiago aqui, até antes de vocês entrar, a gente estava batendo um papo rápido, ele falando da câmera dele, que ele comprou e que agora já dá, ele tem que ficar elocubrando, mas é isso também, Thiagão, é produzir o tempo inteiro, que é importante. Mas só isso não te faz entrar no mercado.
A outra parte é ter, angariar conhecimento, que é isso que vocês estão procurando aqui fazer de uma forma ou de outra, aqui em outros lugares, muitos de vocês já têm, com faculdade de cinema, com os outros cursos que já fizeram, que não foram poucos, e são... Então, isso tudo são acumulativos e são importantíssimos, e mais a experiência também, que a gente vem trazendo, experiência de vida, experiência profissional até em outras áreas, como tanto de fotografia, até em outros lugares, e outras coisas que a gente, às vezes, nem imagina, porque até o Ronaldo falou assim, da economia. O cara tem essa cabeça de economista, ou na economia, ele começa a entender que aquilo ali é tudo número que está rolando dentro do set, como é que as coisas funcionam, por que tem que ter organização, por que tem que ter a papelada, enfim. Então, tudo isso é importante. E, para além disso, também que o Renato citou aqui, é o networking. Então, eu acho que a escola consegue meio que agregar essas três coisas. E o grande barato é que a gente não faz só o nosso networking aqui numa masterclass ou num curta que vocês vão produzir. Esse networking ele é meio contínuo, porque você é chamado para desse semestre, mas, de repente, para o outro, do outro semestre que você ainda não tenha participado de outro curso, você pode ser novamente chamado para fazer. E, inclusive, o teu crédito lá, ele vale porque para você fazer um pedido de DRT, por exemplo, naquela função que você queira. Então, eu quero um DRT de assistente de câmera. O que você já fez? Eu já fiz 2 curtas da ABC. A ABC chancela isso e eles têm um convênio para dizer assim, sim, a gente sabe que é sério, como acontece com, acredito eu, com a Bucareste, com outras escolas que também são sérias. Então, assim, aquilo ali está contando para você. E para além disso, independente, inclusive, que é uma coisa que o Afonso fala muito, que eu acho muito legal que tem em escola, que também o Renato trouxe, independente de fazer ou não curso na ABC, existe um banco de talentos que você pode se inscrever lá agora, amanhã, hoje, quando você quiser, e você vai colocar o link para o teu Rios, você vai colocar o teu currículo, você vai colocar o que você quiser lá. Tua foto, o teu nude, o que você quiser. Mas você vai montar o teu banco de talentos e tem gente no mercado que busca, sob a chancela da ABC, entendendo que ali eles vêm procurar mesmo novos talentos, né? Gente, claro, vai estar na entrada ou num projeto mais econômico, enfim, mas eles vêm buscar. E, às vezes, até em projetos maiores, quando tem muita demanda e o mercado está aquecido. Aí o cara diz assim, porra, estou na merda que preciso de um eletricista. Não tenho, porque está todo mundo produzindo com fulano, com ciclano, está fazendo a série da Globo, não sei o quê, eu preciso do cara amanhã. Tem esse cara aqui que fez o curso com a gente, ele já trabalhou em tal curta, tal não sei aonde, ele tem esse Rios. Então tá, de repente eu pego um cara que eu já conheço, eu estou imaginando aqui na cabeça dele, né? Que ele já tem um pouco mais de experiência, bota esse cara de primeiro lá na elétrica e deixa esse cara assistindo o outro, da entrada. O Rezende, sem te cortando, desses primeiros 2 cursos que eu fiz, eu tive um job, eu acho que 2 meses depois, talvez, porque uma pessoa da arte me chamou para fazer, quer dizer, primeiro eu fiz iluminação e uma pessoa da arte me chamou para fazer um clipe em que eu não ia fazer nada do que eu fiz nos cursos. Era para montar uns tubulares de LED e tal, para ficar no fundo. Ou seja, ela me chamou porque eu estava lá nesse pacote de curtas. Ela me viu trabalhando tanto em iluminação quanto em câmera, que o meu trabalho chamou a atenção dela para uma coisa que eu fui fazer no clipe que ela estava sendo chamada para trabalhar, que não tinha nada a ver com o que eu fiz no outro. Ou seja, nessa hora que a gente vai buscando os caminhos. Isso eu posso garantir a vocês. O legal de lá, da escola, é que tem gente, claro, de todos os níveis de experiência, mas tem gente que já está realmente no mercado, que vai, às vezes, o cara já está definido no mercado, aí procura um curso de direção, está fazendo um curso de direção, mas ele já está produzindo.
Tem o cara que é de produtora, como a gente já teve lá, uns caras que tem produtora, o cara faz isso, faz clipe. Teve um cara lá que eu botei, foi exatamente de primeiro, né, de foquista, até no que eu fotografei naquele curta, esqueci o nome dele, que ele levou o garoto, ele foi fazer uns 3 ou 4 trabalhos também, assim, no job, porque ele sentiu que o cara, claro, né, estava ali iniciando, mas ele tinha... Não é isso? Hã? Jonathan. O Jonathan, isso, o Jonathan levou, que ele tem uma produtora, ele faz bastante... Então, assim, claro, não sei se o Jonathan vai lá nos próximos, vai estar um Jonathan da vida, vai estar acho que era até o Xará, o Renato ou o Luiz, não foi o Luiz, o cara do Foco? Foi o Luiz, que estava de foquista. Brito, talvez, não sei, tá. Não, foi o Luiz. Luiz. O Brito O era Luiz, ele levou o Luiz porque... E o garoto nem era o primeiro no Foco, ele nem era o primeiro assistente, mas aí, por uma circunstância lá, a gente começou a pegar o follow focus e ele foi acertando, acertou tanto que o cara falou, pô, e eu botando pilha, claro, que eu gosto, cara, eu, assim, se não puder ajudar, eu não atrapalho, então eu vou empurrando mesmo, ó, tá, aqui tem, o cara tem sangue nos olhos, tá, entendeu? Porra, tá a fim de fazer, isso é o mais importante também, é a gente demonstrar isso. E aí começa, aí você vai fazendo networking. Agora, é uma chancela, eu acho que eu respondo aqui, eu acho que para todo mundo, né? E aí, até, de repente, nas produções que a gente já faz, o conhecimento que a gente já tem, eu acho que todo mundo que está aqui já tem um conhecimento qualquer, eu digo, dentro de mercado, ainda que não seja especificamente na área da fotografia, mas você já pode se apresentar, olha, eu precisar de mim na câmera agora, eu já estou safo. Já posso ir para o departamento de câmera, eu já posso operar, já posso ir de primeiro assistente, já posso ir de segundo assistente. É isso, se colocar também, cara. Quem não bota a cara na janela, não. Ainda mais nessa paradisíaca Paraty aí, que a vontade é ficar só no barquinho, né? Tomando as cachaças, né? Então, assim... Eu agora estou morando em São Paulo, na verdade. Eu estou em Paraty agora, mas eu estou morando lá, justamente para tentar entrar mais nesse circuito aí do audiovisual. Sim, o mercado lá, sem dúvida, é muito melhor. Mas muito também melhor. É uma bolha, é uma bolha paulista, que é diferente também da dinâmica carioca de lidar com as coisas, com as pessoas, assim, a relação. Então, eu estou tentando lá encontrar assim, um caminho que eu tenho feito é visitar as locadoras, é conseguir começar a fazer uma relação nas locadoras, que foi um conselho que me deram. É isso aí. E como eu quero fotografar, eu quero aprender mais de elétrica e iluminação também. Foi um conselho do Jaque, além do conselho dele de eu fazer os cursos aí na ABC. Enfim, estou seguindo os conselhos aí de quem sabe. O Jaque é patrono praticamente da ABC também, e da ABC Curso de Cinema, né? Ele foi presidente da ABC, então, assim, é um cara, exatamente, e essa garotada mais velha, né? Você vê um cara como o Jaque te dando essas indicações, é exatamente isso. Eu acho do cacete. Eu ver um cara como o Thiago, que está vindo da elétrica, né? O cara como o Ronaldo, todos vocês que estão aqui, que tem um histórico, o outro Thiago também, que está no estilo, o cara quer mergulhar nisso, como eu fiz. A minha estrada também foi através. Eu comecei como estilo e fui fazer jornalismo, fui, fazer esporte, fazer uma opção de coisa. O audiovisual sempre teve no meu radar, mas aquela coisa que vinha, voltava, ia ali, fazer um negócio, aí não sei o quê, até o momento que o mergulho aconteceu e está entrando, porque, na verdade, não para, é todo dia. E quanto mais conhecimento a gente tiver, é isso. Se você tem um cara que conhece de elétrica, você não necessariamente vai lá fazer a elétrica, mas você sabe pedir. Aí o cara já te trata completamente diferente. Completamente diferente. Isso é muito parecido com o teatro, quando o cara fica lá todo dia no bastidor limpando a roupa da atriz principal, sei lá, do ator principal, e sai daquele papel de cor e salteado. Aí o cara o ator principal no dia, sei lá, deu uma caganeira. Aí, chama o cara. E é numa sabe dessa texto? Sabe texto, entra. É numa dessa que o cara vai. É isso, o barco não para. Você sabe o texto? Não tem fórmula. A fórmula é essa. Você está dentro, com a cabeça entranhado. Exatamente. Quem não mostra. Dá um jeito de entrar, né?
Mas E eu olha, acho isso que eu estava falando, eu até falei, aí já te cortando, Renato, que eu estava falando do vídeo assiste. O que acontece com o vídeo assiste? Que é uma porta de entrada hoje, né? Se bem que já tem uma galera que está se especializando mesmo, então o cara já investe, inclusive tem o puta de um monitor, o monitor dele, o cara já faz com um gravador dele, o cara já tem um HD dele, o cara já tem um carrinho dele, tem. Então, assim, tem gente que até já investe em ele, já é uma profissão. Mas olha só o que o vídeo assiste tem. Ele está do lado do diretor. Então, ele está aprendendo. Se o cara tiver afim, ele está aprendendo com o diretor de fotografia, com o continuista, com toda a parte da direção. Ele está ouvindo o que os caras estão falando. Deu merda, não deu merda. Então, cara. Não, Rezende, uma das coisas mais interessantes aí na ABC, quer dizer, na ABC, durante esse meu tempo de curtas, é que a gente estava trabalhando junto e tal, e a gente tinha do lado o Beato, César, Faisal, cara, era um respirar assim, a gente já estava aprendendo Edgar coisa. Moura, teve um dia que a gente estava, teve um dia que estavam discutindo sobre uma fotografia que a galera estava fazendo, que você amanhã vai fazer, tu e Thiago, Ronaldo, e o outro Tiagão aqui, vocês vão fazer, vocês vão estar lá fotografando também mais adiante, pode ser chamado para fazer direção de fotografia de um dos curtas. Aí estava simplesmente assim, e o cara, infelizmente, que estava lá, ele não entendeu isso. Estava falando sobre a fotografia dele, discutindo a fotografia, o Edgar Moura e o Afonso Beato, só. Aí eu tive que cutucar o cara para falar assim, meu amigo, você sabe quem são esses aí? Assim, se eles estiverem destruindo a tua fotografia, você tem que pedir autógrafo para eles, entendeu? Você, agradece, olha, obrigado. Só isso, só o Edgar Moura falando, não, mas isso aqui, porque o preto aqui, porque você não, fulano, não sei o quê. Aí o Afonso, não, porra, não é assim, que não sei o quê. O Afonso e o Edgar debatendo a fotografia, da tua fotografia. Aí você, porra, peraí, eu tenho que fazer um selfie dessa merda aqui. Não, só o pisar, entrando naquele portãozinho ali, você já é emanado com uma coisa surreal, cara. É fantástico. Cara, eu sou muito. Como é com o Jaque, entendeu? Como é com o Cezão, com o César que está aqui, como é com o Cleumo. Porra, com essa oportunidade que tem. Então, quando você vê esses caras, quando você está com esses caras, é para a gente aprender. Porra, não e é isso. Eu acho que aí você diz assim: você tem a oportunidade de dizer, quando você estiver no mercado lá em São Paulo, tu e qualquer um de nós aqui também, falar assim: não, porra, quem me indicou isso aqui foi o Jaque. Tum, carimbou. Ah, fiz o curso com o Edgar. Tum, carimbou. Não pode ser lá também, porra, tem cacetão de gente lá em São Paulo, eu nem. Né? O Kodato, você, sei lá, uma porrada de gente. Mas é isso, para entrar, também ainda te respondendo sobre essa questão do mercado, cara, tem que estar ali, tem que estar na quitanda. Tu tem que estar no meio da quitanda. Entendeu? É o dia a dia, tem que estar no boteco. Sabe que é aquelas coisas do samba? Você já viu? Qualquer dia ver como é que é a história do Zeca Pagodinho, como é que ele virou compositor, que é sensacional, que ele compunha, que não sei o que, ele foi desafiar um cara, os caras falaram, tu é compositor, o cara pegou, jogou ele dentro do palco, assim, agora toca aí, porra, faz um não sei o que, ele, pô, caralho! Mas, porra, às vezes acontece isso, um cara te faz quase um desafio desse, entendeu? E aí você tem um pouco esse apadrinhamento no melhor sentido, quer dizer, o Jacques é um cara que já te conhece, que daqui a pouco você está conhecendo o Edgar, o Afonso, como o Thiago também está conhecendo o outro, como já conhece o Cleumo, e, porra, olha, quanta gente que a gente está falando aqui, que já é do mercado. Esses caras são do bem, cara. Esses caras, eles não estão preocupados se você, não é você que vai roubar um filme deles. Ninguém vai roubar filme de ninguém aqui. Então, tem espaço para todo mundo. Hoje a gente está numa economia que vai aumentar, que vai exigir profissional qualificado. Então, é isso, a gente tem que estar preparado, porque na hora que esse bonde passar, se o cara, agora eu vou fazer um curso, porra,
Passou o Concorde. Perdeu. Então, assim, a gente tem essa... E continua, eu não estou falando aqui especificamente de boa, não para o meu curso, para o curso do outro. Eu acho que, sim, tem a escola aqui, tem a AIC, tem, que eu acho que agora só tem em São Paulo, tem a Bucareste, tem a opção tem a faixa, que está com um curso que a gente faz um acordo com eles, que é a ABC, né? Eu já estou envolvido nisso, mas a ABC faz um acordo. Então, tem as faculdades, tem a ESPM, é muita gente, ainda bem. Isso é bom para a gente, cara. A gente tem que estar preparado para isso. E tem espaço, o audiovisual vai crescer, sim, tem que crescer. Entendeu? E tem demanda, isso. Vai ter um momento que, assim, tem que ter o primeiro assistente, o segundo assistente, tem que ter. Hoje em dia, a única indústria que é uma das indústrias que mais empregam e é a indústria de audiovisual, a indústria de entretenimento. É o que eu falei, você vai fazer um filme. Eu não quero segundo assistente, mas a função não foi... Você não tirou a função. Diferente de um evento. Eu não quero o cara fazendo mágica. Então não vai ter mágica no evento, mas vai ter um evento sem mágica. Agora, se você diz assim, eu não quero o segundo assistente, não, o papel dele está lá, alguém vai cumprir. Alguém vai cumprir. Aí ou você cobra, inclusive, e diz assim, tudo bem, já que eu vou estar fazendo 2 papéis, eu tenho que ganhar um pouquinho mais, né? Que eu vou me ferrar aqui. Então, até nesse sentido, você está ganhando. E quanto mais a indústria se estratifica e melhora, melhor a gente recebe, melhor a gente define quanto a gente quer ganhar, melhor a gente faz até por amor mesmo. Muita coisa você vai fazer por amor mesmo e se envolver. Vamos embora, entra no projeto. O Tiagão vai fazer um curta aí, já tem 4 aqui para chamar. Um vai na maquinária, outro liga a luz, ou não sei o quê, a gente vai inventando, entendeu? É isso, vamos fazer junto. A gente comenta muito isso na escola. Então, a porta de entrada, para mim, é nessa divisão. Você ter o networking, você ter conhecimento e você ter... E fazer. Também não adianta estudar aquele cara que é estudante profissional. Formou em 300 cursos. Ele faz o quê? Não sei. Tem 300 cursos. Esse também não adianta muito. Galera, tô ainda aí, ó. Se deixar, o papo rola. Então, por favor. Ô, Rezende, a única coisa chata do seu curso, que são 12 horas sábado e 12 horas do domingo, é que a gente não pode, não, até poderia ficar lá dormindo, para já inventar domingo. É, A gente tem que parar para ir para casa e acordar cedo. Seria legal se pudesse ficar direto. mas aí, cara, aí a gente faz um retiro do assistente de câmera, porra. Imersão. Tá vendo? A intimidade é isso, Thiago. Aí, o cara já está inventando fazer. Aí vai virar bagunça. É rapidinho, né? Porra. Eu achei muito legal, Marcos, um monte de coisa que você falou aí. Às vezes tem muito trabalho, que eu tenho que distribuir trabalho, às vezes fico enlouquecido. Agora mesmo eu vou voltar na Amazônia depois de 7 anos, né? E já me preparando que eu vou voltar a uma aldeia indígena que eu não volto há 20 anos, né? Então, como se fala, mudou os protocolos, como saiu, ando bem enlouquecido. E os trabalhos continuam, você tem que colocar as pessoas para trabalhar. E muito que eu estou... Como eu queria que tivesse gente aqui agora acompanhando, porque eu tive... Tem muito de uma geração que se fez muito pela câmera. Acho ótimo, o Thiago não fez o caminho, como ele estava falando aí da educação, como o outro rapaz perguntou como entra no mercado. Eu já olho aqui, eu já anotei, para o Thiago Cortez. Ele entende de elétrica, ele entende de maquinário e tem uma câmera. Esse é um caminho. É um cara com várias skills. Quanto mais você tem skills, você ganha um Power Ranger de várias cores. Exatamente. Daqueles níveis, né? O Tui é a mesma coisa. Ó, já o cara desistiu. Pô, não sei o quê. Tá em Paraty. Sabe? Hoje está em Paraty. Eu sei que ele está em São Paulo, mas é um cara de São Paulo, por exemplo, que a gente pode acionar. Sim. Tudo é engraçado, Tui. É legal, Ronaldo. Pô, obrigado por você ter trazido isso, que é exatamente isso. Às vezes você diz assim, mas eu tenho um problema que eu estou aqui no Nordeste.
Não, você não tem problema. Você é a solução, amigo, porque você está no Nordeste, entendeu? Então, assim, é você olhar as questões até de um outro ângulo. Pô, a gente tem um grupo, acho que o Renatão está lá também, tem um grupo de audiovisual, de profissionais do audiovisual. É um grupo gigantesco, uma porrada de gente. Pica, tem de pica, piquinha, picona, piquinha, picão, né? Tem vários piquinhos. Aí, e de tudo. Aí vira e meia, cara, como tem trabalho fora do Rio de Janeiro. Aí diz assim, porra, tem alguém. Só que os caras também inventam, né? Outro dia estavam procurando um profissional, queria alguém, Aí sim, um videomaker, que isso já me dá prurido, que eu já começo a ver com um videomaker numa cidadezinha lá no interior do Paraná. Eu digo, porra, tá bom. Aí vai lá e pinta alguém que está próximo e vai e faz. É o cara que está solucionando. E isso é um network. Aí você está entrando, você tem isso. E você e falar como o próprio Thiago colocou, você viu, o Ronaldo já pescou. Ó, eu tenho uma câmera. É isso mesmo, eu tenho uma câmera. Ó, eu sei fazer. Se fazer, pô, que a gente até tem curso de Steadicam. Já fiz alguns Steadicam. Bota lá, é um skill. É o cara que sabe, entendeu? É o cara que sabe o cara que tem elétrica. Aí, às vezes, num projeto, eu já tenho um câmera, mas está me faltando um cara de elétrica que eu posso fazer. Pô, que legal chamar o Thiago que sabe de câmera e entende de elétrica, porque o cara tá comigo. É claro, ninguém aqui quer fazer. É isso, não adianta depois a gente não ter uma coisa definida como função, mas é legal a gente ter esses skills e ganhar o Power Ranger, foi o que o Ronaldão falou. Sim. E a outra coisa que eu achei que eu gostaria que várias pessoas que trabalham comigo tivessem ouvido, quando você fala da hierarquia e postura profissional, que é justamente saber o que exatamente faz o primeiro, o segundo assistente, e quando tem que fazer, que alguém tem que fazer. Nem que seja você, seja, como você falou muito bem, você é o diretor, produtor, mas aquelas funções têm que existir, senão um momento vai dar um BO. Vai dar Vai um dar. BO. Vai, Vai dar um... não tem como. É isso. Tem que ter essas funções sempre. E, como fala, às vezes vai rolando muito trabalho. Daqui a pouco tem viagem, tem que colocar gente para trabalhar. E como ele estava falando de entrar no mercado, daqui a pouco esse ano é campanhas políticas municipais. Melhor chance de entrar no mercado é agora. Exatamente. Vai Boa, faltar Ronaldo. câmeras. Vai Boa, faltar Ronaldo. câmeras. Vai faltar Né? câmera. Vai E faltar aí, câmera. E vai tem falar, nem muito que seja professor. de celular, amigo, mas você. Aí é Sim, que é a diferença do videomaker. é. Você entendeu? Mas fala lá, E, Ronaldão, vai você. e aí eu vou entrar exatamente no que você falou do videomaker. Muita gente está se fazendo pela imagem. Eu preciso de profissional que tem organização. Eu vi um menino que eu só acompanhei, eu falei, não, esse trabalho eu só vou editar da Firjan. É um grande cliente meu. Firjan, ele, ele era para ser o canal, ainda bem que eu fui ver para ver aquilo. Ele não conferiu se a bateria estava cheia na hora da entrevista principal da diretora de responsabilidade social. Ele, não, é porque eu estava fazendo de Black Magic, eu já fiz de Sonyzinho e eu relaxei. Mano, se fosse de celular, tu tinha que ver se o celular está carregado, porque esse é um procedimento de um câmera. É claro, Eu é o sei que você é muito checklist. criativo, mas se você não tiver os procedimentos que você está passando aí, É o não checklist. adianta, é o checklist. Então, é Cara, é muito isso. perfeito, essa sua emenda está muito boa, eu queria elogiar. Então, achei muito Pô, obrigado, perfeito todas obrigado. as colocações que você colocou. Obrigado, cara. Ronaldo, essa live vai estar gravada e eu acho que amanhã no canal da ABC aparece. Aí você já Então distribui ela para vai ser esses muito teus bem amigos. direcionada. Então ela vai ser muito bem direcionada. Direciona, assim, eu acho que assim, não, e o importante é o que a gente estava falando, eu acho que a gente, todos nós aqui, vamos ganhar. Quanto mais a gente. Isso até às vezes é difícil da gente compreender dentro do mercado, né? Eu venho no mercado de jornalismo onde a competição é muito grande e que você acha sempre que o cara vai tomar o teu lugar. No audiovisual não tem isso, porque na verdade tem lugar para todo mundo, e quanto mais gente tiver, melhor, porque eu quero isso, eu quero você ganhando bem para caramba, porque eu quero ganhar igual você. Então, porra, aí você tem que ser especializado, organizar isso que você está falando. Você pode fazer de celular, campanha,
Você vai fazer, nem que seja batizado, é a diferença da mentalidade do videomaker, que é isso, que é o cara que ele é todo imagem, é criativo, se joga no chão, todo bombado, e não sei o quê, pegador, e fala manso, e come não sei quem, não adianta porra nenhuma. Cadê a bateria? Não tem a porra da entrevista? Queimou. Acabou. Entendeu? Aí não adianta dizer, ah, mas peraí, não dá, mas é porque não tem mais porquê. Aí é que não tem mais o que negociar, que é a postura profissional. E isso faz parte também da postura profissional. Uma colega nossa, agora mesmo, foi fazer um também, ela conseguiu um trabalho de assistente de câmera, ela me pediu um auxílio, claro que eu dei, eu falei assim, ó, primeira coisa que ela estava de segundo, primeira coisa que você vai focar no primeiro assistente e você vai atender a ele. Desliga essa merda desse celular, que ela tem mania de... Aí eu até mandei uma mensagem para ela hoje, ela respondeu, eu falei, respondeu por quê? Ela, não, ainda não estou no set. Ah, bom, mas não tinha nem que ter respondido, porque senão foi exatamente por isso que eu mandei, para ver se tu respondia. Então, foca nisso e bateria, claquete, fita e as ferramentas de segundo assistente. É isso, foca nisso. E aí eu tenho início. Porra, e vamos embora. Cara, a partir daí, aí a decolagem está certa. Então, assim, por favor. Galera, fico feliz aqui, é que a gente tem que encerrar. Eu, assim, se quiserem falar mais alguma coisa, por favor, a gente também tem tempo. Mas eu fico feliz de, pô, fico realmente assim, a Natão sabe. Acho que quando eu vejo assim a melhor forma do mundo falando de cabeçudos e cabeçudas né, que a gente troca coisas legais, a gente experiente, gente bacana, a gente, pô, alegre, feliz, motivada, tá a fim de entrar no mercado, tá a fim de tocar esse barco, ó, vamos navegar. Tui, vamos botar esse barco para mexer lá em outros cantos, cara. A gente tem que ser feliz, porque isso é uma indústria que vai ajudar muita gente e gera muito emprego, muita grana. É muito bom para todo mundo, é bom para o país, é bom para o soft power. É importante para o país no soft power, de você entregar uma imagem daquilo que a gente está fazendo, a imagem do que a gente é, como foi a música durante um bom tempo e é até hoje. A música brasileira, ela é assim, ela tem um soft power. O cara, inclusive com os músicos, você fala assim, ah, o cara é um músico brasileiro. Porra! Então tem respeito e olha, pode, o cara toca campainha, mas é músico brasileiro. Então, assim, é isso. E a gente tem um cinema, pô, criativo do cacete aqui, entendeu? Então, agradeço muito que vocês tenham vindo, que é sempre bacana a gente ter uma reunião dessa. Espero que vocês estejam lá comigo no dia 2 e 3. Vai ser divertido, a ideia é a gente se divertir no melhor sentido, a gente aprender e vamos embora.